22 anos. Este foi o tempo que a família do menino Paulinho Pavese esperou para ver o principal acusado pela morte do garoto ser condenado. As investigações chegaram à conclusão de que o médico Álvaro Yanez matou Paulinho para vender os órgãos do menino. E é o seguinte, hein? O Domingo Espetacular entrevistou com exclusividade o pai do menino Paulinho Pavese, uma das vítimas da quadrilha, e teve acesso, inclusive, aos depoimentos de testemunhas e ao interrogatório do réu. O menino que aparece nestas fotos é Paulo Veronese Pavese, o Paulinho. Nesta época, ele tinha 10 anos. Teria 32 hoje se não tivesse morrido depois de um acidente no prédio onde morava com os pais, em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. 22 anos depois, Álvaro Yanez, um dos médicos envolvidos na morte do garoto, finalmente foi julgado. O senhor está sendo acusado de matar a vítima Paulo Veronese Pavese, na época uma criança com 10 anos de idade. O fato ocorreu no dia 19 de abril de 2000, lá em Poços de Caldas. O caso foi a júri popular, mas o médico teve o privilégio de ser ouvido por videoconferência na casa dele, em São Paulo. Ele começou meio coitadinho, mas enfrentando. O interrogatório durou quase 2 horas. Ele chorou. A diretoria do hospital me chamou e me fez uma placa com meu nome no novo centro de diálise. Isso não existe dinheiro que pague, doutor. Isso é reconhecimento. E riu também. O senhor sabe qual foi o destino das chapas da arteriografia da segunda, senhor Álvaro? Porque elas não constam no processo. O senhor sabe por que elas sumiram? Não, assim, eu até não acho, eu não consigo achar graça, não. Para entender o caso Pavese, é preciso voltar ao ano 2000. Paulinho sofreu o acidente enquanto brincava na área externa do prédio onde morava com os pais, aqui em Poços de Caldas. Ele brincava perto da piscina, numa área que hoje é protegida por vidros, quando se aproximou da mureta, escorregou e caiu de uma altura de 10 metros. Segundo testemunhas, o menino saiu daqui consciente e caminhando e foi levado a um hospital que ficava a menos de 500 metros. Nesse hospital, Paulinho ficou internado durante 2 dias. Paulinho teve traumatismo craniano, passou por uma cirurgia. Na época, um dos médicos tranquilizou a família, conforme contou o pai durante o julgamento. Ele está bem, ele vai se recuperar, talvez ele tenha alguma outra sequela temporária. Já no dia seguinte, a história era outra. No tribunal, o pai do menino, que hoje vive em Milão, na Itália, também foi ouvido por videoconferência. Ele contou que Paulinho entrou em coma e não saiu mais. Os médicos avisaram aos pais que o menino tinha tido morte cerebral. A família, então, autorizou a doação dos órgãos e Paulinho foi imediatamente transferido para outro hospital da cidade, a Santa Casa de Poços de Caldas. De acordo com o Ministério Público, a transferência foi um pedido do médico Álvaro Yanez, que na época era diretor clínico da Santa Casa e ainda, segundo os promotores, era também dono de uma clínica particular especializada na captação e transplante irregular de rins, órgão que também foi retirado do menino Paulinho enquanto ele estava internado aqui na Santa Casa. Então eu tinha que pagar a conta. As suspeitas do pai começaram quando ele recebeu a conta do hospital, o equivalente a R$60 mil hoje. Eu vi ali que os exames que eles estavam cobrando, diárias de UTI, etc., eram todas relacionadas, inclusive a transplante. Eu sabia que transplante é uma coisa que não se paga, né? Paulinho, embora estivesse em estado gravíssimo, ainda vivia
quando os órgãos foram retirados. E aí começou uma corrida entre a morte cerebral e a falência múltipla dos órgãos. O que acontece? Se houver a falência múltipla dos órgãos, não tem nada para vender, porque você perde a mercadoria. O pai do menino levou o caso à polícia e outras denúncias surgiram. Na última década, 8 médicos da cidade foram denunciados por retirada ilegal de órgãos. 7 deles foram julgados e 6 condenados a penas que variam entre 8 e 25 anos de prisão. Em 2004, houve até uma comissão parlamentar de inquérito que ficou conhecida como a CPI da máfia dos órgãos. O médico Álvaro Yanes, hoje com 75 anos, é o único que ainda não tinha ido a julgamento. Ele conseguiu arrastar o julgamento desse processo por 22 anos. A justiça ela precisa ser efetiva, ela precisa ser eficaz. Os pais têm que ter o direito ao luto. O Domingo Espetacular encontrou com o pai de Paulinho na Itália. Com exclusividade, ele falou que nunca se conformou com os constantes adiamentos judiciais. Por qualquer motivo, ele chegava lá e dizia: eu preciso de mais tempo para qualquer coisa, e o tribunal dava. Então, durante 22 anos, eles agiram dessa forma. Qual o interesse das autoridades mineiras protegerem uma máfia de tráfico de órgãos? Ou tem gente ganhando muito dinheiro, ou não tem uma explicação. Nós estamos há 22 anos depois do crime, nós temos 6 pessoas condenadas e nenhuma presa. Esta semana, o médico Álvaro Yanes finalmente foi julgado por um júri popular. A pedido da acusação, para evitar influência social e econômica dos médicos sobre os jurados, o julgamento aconteceu em Belo Horizonte, a 500 quilômetros aqui de Poços de Caldas. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade aos depoimentos de algumas testemunhas e também do réu, o médico Álvaro Yanes. O nome completo do senhor é Álvaro Yanes, isso? Isso, doutor. Qual que é a idade do senhor, seu Álvaro? 75 anos. Estado civil? Casado. Profissão? Médico. O senhor tem filhos, seu Álvaro? 2 filhas. O médico foi julgado por homicídio com o objetivo de retirar e vender os órgãos do menino. Defesa e acusação se revezaram nos argumentos. Pessoas transplantadas pelo médico foram ouvidas como testemunhas de defesa. Ele foi o meu segundo pai. Ele para mim é meu herói. Para a acusação, a principal testemunha foi o próprio pai da vítima. Era uma criança que fazia amizade fácil com todas as pessoas da cidade. Ele ia para a escola, no caminho ele ia cumprimentando o porteiro de prédio, o pessoal que tinha um carrinho de lanche. Ele era amigo de todo mundo, nunca tivemos problema nenhum com ele. Ao contrário, ele era a alegria da nossa família. Depois de 2 dias, os jurados chegaram a uma conclusão. Álvaro Yanes ouviu de casa a sentença. Ele foi condenado. Em sua pena definitiva em 21 anos e 8 meses de reclusão. O que impressiona é que a pena é quase igual aos 22 anos de espera da família de Paulinho por justiça. Finalmente, um pai vai poder enterrar um filho depois de 22 anos, porque até agora o caixão estava aberto, desenterrado. É uma resposta que, finalmente, o Poder Judiciário está dando para um pai sofrido que vem brigando desesperadamente para que isso acontecesse. Vamos recorrer e vamos tentar que o tribunal anule esse julgamento para que possa ser novamente apresentadas as provas. Confiamos na inocência do nosso cliente e vamos lutar até o fim. Para o pai do menino, no entanto, permanece a sensação de impunidade. Pouco depois de ouvir a sentença da justiça, Álvaro Yanes fugiu. Esta é a última imagem que se tem do médico.
ele já está impune. O Álvaro está impune, está foragido, né? Não teve coragem sequer de enfrentar a polícia, de enfrentar uma cadeia, com um assassino de uma criança de 10 anos e outros 7 pacientes. Mas ele responde também por outros homicídios, não é só do Paulinho.